Na semana passada nós falamos sobre, a Bíblia, né, falou sobre a repreensão de Pedro, né, falou sobre o momento também, a reunião do concílio, né, Paulo ele deu uns detalhes do que acontecerá lá em Atos capítulo 15, muito importante, porque estava tendo problemas, né, problemas com quem? Quem é que estava sendo um problema? Judaizantes, se infiltrou no meio da igreja, começou a ensinar práticas da lei, queria que os gentios também que haviam se convertido, permanecessem também com as obras da lei. Mas o apóstolo Paulo, eu confesso para vocês que, dos textos, a Bíblia em si ela é maravilhosa, mas o capítulo 3 de Gálatas é apaixonante, porque fala de doutrina, porque Paulo ele vai explicar de uma forma que é muito claro, principalmente quando se fala sobre doutrina. Paulo, nós vamos ler os textos aqui, ele dá uma explicação, isso é totalmente o Espírito Santo, né? Porque é algo maravilhoso, nós vamos poder desfrutar dessa noite que eu estava lendo, estudando essa semana, como é claro a Bíblia, né? E a forma como ele explicou para os irmãos, quando ele volta lá para Galácia, né? Ele vai levar para os irmãos o ensinamento, ele vai dar uma explicação muito clara, muito nítida, mas ao mesmo tempo o Paulo ele vai continuar um pouquinho duro ainda, ele vai falar de forma, assim como ele começou no capítulo 1, qual foi a forma que ele começou no capítulo 1? Ele chamou eles de quê lá, vocês lembram? Insensatos, né? Foi isso? E lá ele não chamou os de santo, né? Ele já começa de forma diferente. No capítulo 3 ele vai continuar com a firmeza, não vamos dizer a palavra dura, não, porque com firmeza mesmo como tem que ser, porque Paulo ainda se mostrava no capítulo 3 indignado por eles terem abandonado a fé tão rápido, né, mas ele vai dar uma explicação maravilhosa, aliás, são explicações maravilhosas, inclusive ele vai usar o Velho Testamento, né, ele vai citar o pai da fé, né, que chamam, né, quem é o Abraão, né, ele vai usar Abraão como exemplo, mas ele vai dar uma explicação muito clara, muito nítida, para que eles tivessem firmeza. É por isso que nós temos que aprender a palavra do Senhor, porque não existe outra forma de explicar algo, principalmente quando se trata de doutrina, sem a palavra. A Bíblia, né, ele vai explicar, Paulo quando ele dá a explicação, às vezes ele usa uns exemplos cotidianos, mas ele vai falar sempre dentro da palavra, né, a palavra por si só, e inclusive até a mesma lei, ele vai mostrar para os irmãos, né, a fé, os seus filhos na fé, né, aqui de Gálatas, que não era pelas obras da lei, né, não era pelo que eles estavam tentando ensinar para a igreja do Senhor. Então nós vamos começar, o título seria assim, né, a justificação pela fé explicada, né, o evangelho de Paulo, a carta de Paulo, né. Quem pode ler para nós o versículo 1 e o 2? Então ele já começa, Gálatas insensatos, né? O que quer dizer insensatos? Sim. Ô seu bando de sem juízo, né? Como é que vocês foram? Ele vai dizer, vou ler aqui novamente. Gálatas insensatos, ou Gálatas sem juízo. Quem foi que enfeitiçou vocês? Ele vai ser um pouco irônico, porque ele sabia quem era que estava enfeitiçando eles, né? Mas ele chega já numa firmeza, né? Ô Gálatas sem juízo, né? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Aí ele vai fazer uma pergunta, respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Aí eu faço a pergunta para os irmãos também. Vocês receberam o Espírito pelo que a lei ensinava, ou pelo que Cristo ensinou? Pode falar, Sandro.
Sim. Sim. E existem, né, vários ensinamentos, mas essa pergunta já é bem clara, já é bem explícito, ele já vai deixar bem claro, já está respondido. A pessoa vem a questionar você, mas cara, eu pratico ainda obras da lei, mas você recebeu o Espírito através de onde? Porque se você não tem o Espírito, você não pode nem falar nada, você está morto, né? Se você não tem o Espírito Santo, você não batizou, não recebeu o Espírito, o próprio Jesus disse que não entrarei no reino do céu, sem o batismo. Através do batismo você recebe o Espírito. Vocês receberam o Espírito através de onde? Da lei de Moisés? Quem foi que deu? Através do que vocês receberam o Espírito? De que ensinamento vocês receberam o Espírito? Quem ensinou para vocês? Aí nós lembramos das primeiras pregações da igreja, depois que desce o Espírito Santo, lá em Atos 2, né, a pregação de Pedro, mais de 5.000 pessoas aceitam a Cristo, se batizam, a Bíblia vai dizer, recebem o Espírito. O Espírito Santo, irmãos, ele toca no Espírito Santo por quê? Porque o Espírito, ele é o penhor, né, da nossa promessa. O que seria o penhor? A garantia da sua promessa. O Espírito é o presente, é o maior presente que você podia ganhar, é o selo. E por que ele cita o Espírito, principalmente? Porque eles estavam falando sobre circuncisão. Aqueles que eram de Deus, né, tinham que ser circuncidados, eram circuncidados. Hoje, aqueles que são de Cristo, são batizados. Aí é simples, já matou a charada aqui. O Paulo ele já deixa bem claro, ele já dá logo ele já faz uma pergunta, como o soldado falou, uma reflexão, que já não tem o que responder. Vocês receberam o Espírito através do quê? Esse Espírito que habita em vocês aí foi através da onde? Da lei ou da graça? Cristo ou através de Moisés? Já acabou aí a conversa, já poderia ter terminado o 3º capítulo, mas ele vai continuar. Como é que no verso 3, quem pode ler o 3 e o 4? Verso 3 e verso 4. É só prestar bem atenção no que ele fala no verso 3. Se nós achamos que somos salvos pelas nossas obras, pelas obras da lei, então a gente não precisa de Cristo, correto? É isso que Paulo está dizendo. Vocês receberam o Espírito, vocês acham que vão ser salvos pela força de vocês, pelo que vocês vão fazer, pelas obras que vocês estão colocando aí, é por isso que vocês acham que vão ser salvos? Essa é uma reflexão, faz refletir também, porque Cristo, e ele vai falar mais para frente, né? É como se, quando nós achamos, se é que achamos isso, que seremos salvos, porque temos que cumprir aquilo que o homem está dizendo, né? Que não esteja na palavra, é lógico, a gente não precisa de Jesus. Para que houve a morte de Cristo, então, se era pela lei? Precisava vir Jesus, então? Para que teve todo o sofrimento? Nós estamos estudando a crucificação de Jesus, por que ele teve que vir? Ele foi obediente até a morte de cruz, ele foi humilhado fisicamente, moralmente, espiritualmente, de todas as formas possíveis. Deus teve que ver o seu filho ser linchado, humilhado, amassado, como diz, né? Esmagado, como diz lá em Isaías, por causa das nossas dores, nossos pecados, e nós ainda queremos fazer algo, criar algo para que possamos alcançar a salvação. Era isso que eles estavam fazendo. Então vocês acham que a salvação é pela força de vocês, então? Vocês acham que são salvos porque vocês são bonzinhos? Tem sentido. Nós somos salvos, isso mostra para nós, Paulo está mostrando para eles assim, olha, vocês são salvos porque Jesus morreu na cruz. Vocês receberam o Espírito porque Cristo morreu por vocês. Porque o Pai tinha feito uma promessa. Porque Jesus, a Bíblia mesmo diz lá em João, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai, não adianta vocês fazerem o maior esforço que for, não é pelas obras de vocês, não é pelas obras que o homem fez ou faz, né, pela lei, que ele vai ser salvo. É pela graça, é por Jesus, é por Cristo. Então o que eu tenho que fazer agora, se é por Cristo? Qual que é o nosso papel? Ser cristão. O que a gente precisa fazer agora? Eu estava falando com a minha esposa esses dias, hein? As pessoas, elas ficam criando regras para o evangelho, soldado.
Elas querem criar uma regra, né? Você tem que viver uma regra assim. Não. Você tem que olhar para Jesus. É simples. Esquece a lei, esquece o que... nós vamos ver que a lei é importante, tá? Nós não estamos rasgando a lei, não é isso. Mas o que vale, o que é válido hoje é o sacrifício de Jesus. O que nos trouxe até aqui, o que nos leva até o céu, se nós permanecemos fiéis, foi a morte de Cristo, não as obras da lei. No verso 4 ele diz assim: será que essas coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível, ele vai dizer, né? Ele fica indignado. A indignação de Paulo é algo impressionante, né? Ele está indignado com o povo. Quem pode ler o 5 e o 6, por favor? Aí o apóstolo Paulo, porque quando eles iam com o argumento da lei, é óbvio que é o que estava no Velho Testamento, correto? Então o que Paulo faz? Vou pegar então o Velho Testamento, só que ele vai pegar isso antes da lei. Aí ele vai citar Abraão. Jesus, ele é a promessa que foi firmada sobre quem? Quem é que ele vai falar lá, quando ele fala para Abraão? Quando ele pega Abraão e fala assim: Abraão, isso está aqui, a promessa. Depois vocês leem com calma, o verso 12 e o verso 15, é onde ele fala: sai de tua terra, da tua parentela, né? Ainda ele demora a acreditar, né? Ele acha que, mas eu não tenho nem filho, né? Como é que eu vou ter uma multidão? Ele questiona ainda Deus, mas era uma promessa, a promessa de Jesus Cristo. Olha só como é interessante, a promessa de Jesus não está nem na lei, né? Ela foi colocada aqui, ó, antes da lei. A lei, ela veio existir 430 anos depois de Abraão. Então a promessa a promessa foi feita em Abraão. Jesus já foi prometido aqui para nós. Aí ele vai dizer lá em Gênesis, para os gentios, né, principalmente, para os judeus seria, mas para o gentio, né, para todas as nações. A nossa promessa aqui, Cristo. Ele está mostrando, Jesus já era revelado lá no tempo de Abraão. E Abraão, ele não foi, a Bíblia vai dizer, nós vamos ler aqui, que Abraão foi justificado por Deus. Ele não foi justificado pela obra, ele foi justificado pela fé. Porque quando Deus fala para ele assim: Abraão, sai de tua terra, de tua parentela, ele não sabia nem para onde ele ia, ele não sabia nem o que esperava. Olha que loucura, né? Alguém chegar para você e falar assim: eu vou te mandar para tal lugar, você vai chegar lá, vai acontecer isso, isso e aquilo. Deus falando com você, fala: que doideira é essa, né? E você? A Bíblia diz que ele não duvida, né? Ele vai e ele cumpre o que Deus havia falado. Então, ele já está deixando bem claro. Aqui foi ensinado que Cristo estava aqui, e aqui a justificação já era pela fé. Nós somos justificados pela fé, pela graça, por Jesus. Não é pela lei. Mas e a lei? E a lei? A lei é sombra. Vamos continuar o texto aí. Separamos 6, né? Ele falou assim, eu vou ler rapidinho novamente. Lembre do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Deus o justificou, porque ele acreditou naquilo que Deus havia falado. Chama-se fé, certo? Quem pode ler o 7 e o 8? Então, ele vai dizer assim, Abraão, no verso 9, Abraão creu e foi abençoado, portanto todos que creem são abençoados como ele foi, porque Deus tinha falado o que para ele? Abençoarei quem? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que abençoarem. E isso é quem? Quem é que estava aqui? Sim, mas quem era que estava sobre Abraão, a promessa? Cristo, o Jesus. O Cristo. Abraão, se você ler lá em Gênesis, vai dizer lá, ele foi justificado. Justificado. Abraão, Paulo está ensinando para a igreja assim: olha, então vocês querem falar de lei? Então eu vou pegar um pouquinho mais, 430 anos antes, então, vamos lá.
Vamos para a história, onde começou tudo isso? A primeira justificação, ela veio para o homem, na vida de Abraão, através da fé. E hoje, ela continua sendo através da fé. Porque Jesus já aparecia lá no princípio. A lei veio depois. Eu vou perguntar de novo, para que serve a lei? Para que então tem a lei? Isso, dona Jane, é isso. Então, nos desfazemos da lei? A lei então não foi válida de nada? Foi, a lei foi muito importante. A lei é sombra. A lei... Eita, caiu? Olha o que ele vai dizer no verso 10. Quem pode ler o 10 e o 11? A gente vai chegar lá na lei. Calma aí que a gente vai chegar na lei. Quem pode ler o 10 e o 11 para nós? Por favor. Lê de novo aí, de novo, irmão, isso aí. Lê de novo essa parte. Quem foi o único que cumpriu toda a lei? Você consegue fazer o que Jesus fez? E por que Jesus cumpriu toda a lei? Sim. Ele era perfeito, porque ele era o único que pode justificar. A graça, a fé é a única coisa que pode justificar. Pode falar, Zé. Sim. E ele venceu, né? Paulo está falando para eles, olha, preste atenção. Verso 10, eu vou ler novamente. Os que confiam na sua obediência à lei, os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem, quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. Quantas leis são? E eles queriam cumprir uma. Paulo está falando, tá, vocês querem circuncidar? Então tá bom. Vocês vão ter que cumprir as outras 612. O que é mais fácil? Você permanecer com a sua fé em Cristo Jesus, que já pagou tudo, a conta está paga, irmãos. Paulo está falando para a igreja, irmãos, a conta já foi paga. Você precisa fazer o que agora? Crer, confessar, batizar, receber o Espírito, congregar, cultuar, adorar o Senhor, dar fruto. É isso. O que é mais fácil? Você cumprir. Já era difícil a circuncisão, né? Pô, você já é adulto, tem que circuncidar. A circuncisão era dolorida, irmãos. Hoje eu tenho medo de fazer uma cirurgia aí para não ter mais filho, imagine circuncisão. Então, era mais fácil. Paulo está falando, olha aqui, e outra, se vocês não cumprirem as 613, culpado por todas. E aí? Vai ficar na circuncisão ou vai ficar com a graça? Vocês querem pagar um preço que já foi pago? Paulo está falando. Vocês são sem juízo. Se vocês caírem nesses contos, nessas fábulas que eles estão ensinando, vocês querem ser maior do que Jesus. E vocês não vão fazer nem um terço do que Jesus fez. Eu acho que muitos aqui não vão aguentar nem a circuncisão para começar o papo. Imagine cumprir as 612. Então, quem... É forte esse texto, né? Está falando sobre doutrina. Quem confia a sua obediência à lei está debaixo de maldição.
Por quê? Por que está embaixo de maldição? Porque não creu em Cristo Jesus. Porque se ele, a salvação é através dele, a lei foi encerrada após sua morte, e aí? Ah, mas tem um detalhe aí, não sei se vocês prestaram atenção. Aqui, Jesus estava, certo? Jesus estava aqui. Justificação, já começou com justificação. Abraão, ele foi pela fé, ele foi justificado pela fé. Não foi pelas obras que ele fez, não foi porque ele deu Isaac, foi pela fé. Abraão, ele foi pela fé, certo? Aí vem a lei. Então a lei pode quebrar o que Jesus havia ensinado lá no começo? Alguma lei, apesar que a lei, né, as leis do próprio Senhor, mas a lei podia quebrar isso que estava aqui, porque a lei apareceu no meio, 430 anos depois, ela podia romper o que estava aqui? Vou usar um exemplo mais fácil, quando seu pai morreu, aí deixou uma herança, certo? Aquilo que foi retificado já, foi registrado, para quem ia ficar tanto, a casa vai ficar apoeiraído, não pode ser mais mudado, não pode ser mais mudado. Aqui Deus, ele retificou, não podia mais haver mudança aqui. Aí eu vou perguntar de novo, então e a lei? Mas e a lei? Para que serve a lei? Isso. A lei não é inválida. Paulo ele vai explicar isso no próprio texto, no próprio livro aqui de Gálatas 3. A lei ela foi muito importante. Por quê? Porque era a sombra para Cristo, para aquilo que viria, mas principalmente a lei ela foi feita para quê? Porque o próprio Deus deu a lei para quem? Para dar para o povo. Moisés, então Deus está confuso, né? Que Deus é esse? Confusão. Ele começou com justificação, agora ele mudou para a lei veio a vir 430 anos depois de Abraão, por quê? Vocês lembram como que estava naquele tempo lá as pessoas? Vocês lembram como que estava vivendo as pessoas lá naquele tempo? Como que estava a situação do povo naquele tempo? A lei ela veio para mostrar para nós, olha só que interessante, a lei ela não pode ser descartada, por quê? Porque ela mostra para nós o quanto nós somos ruins, o quanto nós carecemos de Jesus Cristo, o quanto nós precisamos viver, né, e saber entender a graça de Jesus, o quanto nós carecíamos de Jesus Cristo, o quanto nós íamos precisar dele lá na frente. A lei veio para mostrar para nós, para o ser humano, a ruindade dele mesmo. A lei, ela veio para mostrar para o povo que eles estavam muito longe do Senhor, muito longe do Senhor. A lei mostrou para o povo que eles estavam sem Deus. Eu estava conversando com o Sadalto agora, o que é uma pessoa que vive sem Deus? Como que ela vive? Vocês sabiam que o inferno é a falta de Deus? Vocês viram que Jesus sofreu no momento que ele estava para ser morto já, quando ele sentiu que Deus estava longe dele, por causa dos nossos pecados, né? A tristeza de Jesus ali naquele momento, Deus meu, por que me desamparaste? Ele faz essa oração. Então a pessoa sem Deus, desamparada, perdida, morta. Ela pode mostrar que é viva, mas ela por dentro, morta. A lei foi para isso, para mostrar que o homem estava longe do Senhor, que ele estava distante de Deus. E a lei, ela o tempo todo mostrava, apontava para quem? Por isso que ela aponta para Cristo. Por isso que nós temos as aulas explicando, né, desde lá da criação, porque veio a promessa sobre Abraão, até a cruz, que é Jesus Cristo. Então a lei foi muito importante. Paulo vai dizer isso aqui. Ele vai usar esse exemplo. Ratificou, acabou. Se Deus ele disse que era isso, está feito. Ele tinha feito uma promessa sobre Abraão que a sua geração, a sua nação ia ser o quê? Abençoada. E ela ia ser abençoada com o quê? Com riqueza? Com bens materiais? Qual que era a bênção? Salvação. Exato. Por quê? Porque o homem aqui em Gênesis mesmo, ele separou do Senhor. A única forma de juntar o homem a Deus hoje é a cruz.
É Jesus. Você pode falar, não, mas eu estou obedecendo, eu estou fazendo lá o que a lei manda. Eu não mato, não roubo, eu honro meu pai e minha mãe. Mas você não crê em Cristo Jesus, não confessar Cristo Jesus, não adianta, você está debaixo da maldição de Deus. É a Bíblia que está falando. Isso é a palavra do Senhor que está falando. Se você quiser, pode falar. Você pode ficar à vontade para falar, tá? Sim, é isso. Ele está falando aí também para Timóteo que a lei ela é importante porque ela mostra, né, o quanto o ser humano é ruim. Porque se ele olhar e falar, caramba, e naquele tempo ainda era mais complicado, porque era uma guerra era só, né, era luta física principalmente, porque as coisas eram físicas da lei. Mas não podemos descartar a lei, primeiro que ela é sombra, apontava para Cristo, e porque ela mostra o quanto nós carecemos de Jesus, o quanto o homem ele estava distante, o que acontece com o homem distante de Deus, por isso da lei. Então a lei, mas vou voltar para cá, não tirou o que Deus havia dito aqui, porque Deus ele não é mentiroso. Lê lá depois com calma Gênesis 12, Gênesis 15, vai ver o que ele fala para Abraão. Aquilo que ele falou aqui se cumpriu, e se cumpriu até os dias de hoje. Olha que maravilha, porque aqueles que creem em Cristo têm o Espírito, aqueles que fazem a sua vontade permanecem nele, a igreja dele, tem um dono, tem ele, e se você permanecer fiel a ele, aquilo que ele deixou para nós fazermos, tem um lugar ainda melhor para você, reservado. Que maravilha. Deus ele não mentiu a lei, porque os judaizantes estavam falando com a boca cheia da lei, né? Esse argumento que Paulo dá matou qualquer argumento. Olha aqui, vamos citar então, vamos falar sobre Abraão, a qual recebeu a promessa direto do Senhor lá. De onde que sai essa justificação? Começou lá no princípio, né? Pode falar, Cidade. Chamavam Abraão de pai, né? Pai Abraão, então você chamando Abraão de pai, então faça o que ele cumprir, né, o que ele fez lá, por que ele foi justificado. Vocês sabem, chamam Abraão de pai, mas não sabem nem por que ele foi justificado lá no começo. A promessa, né, Jesus, a fé. Abraão foi justificado, por isso que chamam, e ele vai ser citado os heróis da fé, porque Abraão obedeceu, não foi pela obra, foi pela fé. E hoje, continua sendo, não é pelas obras, pela fé. Obras da lei. Lembra que Tiago fala que nós temos que ter obras, né? Mas não é a obra da lei, a obra que a lei ensinava. A lei, ela é boa, né? Como a Varua leu lá, que ele fala lá em Timóteo, porque ela mostra para o homem, ela mostra para nós, ela aponta a Cristo. O quanto o homem precisa de Cristo. O quanto o homem carecia de Cristo. Aí eu vou voltar a uma pergunta. Você quer se matar de cumprir os 603 mandamentos? Ou ir seguir aquele que já pagou a conta? Já está paga a conta, olha que maravilha, foi pago. Agora é só você obedecer aquilo que ele diz, né? Aquilo que ele deixou. Vamos voltar para os textos aqui. Então eu vou ler novamente o 10, hein? Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as escrituras sagradas dizem, quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. Quem pode ler o verso 11 até o 14, por favor? Texto maravilhoso, né? É bem claro, né? Por isso que eu me apaixonei pelo capítulo 3 de Gálatas, porque a explicação de Paulo ela é muito clara.
né? Eu vou ler novamente aqui o versículo 11. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras Sagradas dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Não tem nada a ver com a fé. A lei não tem nada a ver com a fé. Ele deixa bem claro, não tem nada a ver. A fé, por isso que diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Quem é que nós estamos esperando? Jesus. É pela fé. Não é pelo que nós estamos vendo, fazendo, né, tocando. Isso não é fé. E sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Olha que a conta bate, né? Se você não tiver fé, como é que você consegue agradar a Deus? Se você não agradar a Deus, você não consegue chegar até onde Deus quer que você chegue. E aí? Viver pela lei, circuncidar, fazer práticas da lei, não é fé, irmãos. Fé pode ser pelo homem que ensina aquilo ali. Mas sua fé está errada, então. Você está depositando sua fé, cuidado. Ele fala para a igreja aqui, né? Cuidado de quem vocês estão depositando a fé de vocês. Porque se vocês estão seguindo aquilo que eles estão ensinando, vocês estão crendo no que ele está falando. Então a fé de vocês está baseada naquilo que ele ensinou. E aí? Aí ele vai dizendo 12. Mas a lei, eu li, né? Porém Cristo, olha só, Cristo tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como diz as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Quem era pendurado na cruz, morto na cruz, era maldito. Como Jesus ele foi. Porém, Cristo, ele se tornou maldição. Eu entendo não vou dizer revolta de Paulo, a indignação de Paulo. Porque ele está falando assim, irmãos, alguém já se tornou maldição por você, e vocês querem se tornar maldito por fazer aquilo que está na lei, cara. O povo, é complicado, né? É difícil. Por isso que existe a forma certa de cultuar, existe o dia do culto, existe o dia da ceia, existe sobre dízimo, sobre oferta, existe a verdade, essa que Cristo ensinou, é isso que Paulo está ensinando para a igreja aqui em Gálatas. A doutrina, Cristo deixou uma doutrina para ser cumprida, e essa doutrina não está baseada nas coisas da lei, ela não pode nem ser comparada com a lei, é na fé, é no ensinamento de Cristo, é a partir do novo, né, Novo Testamento, foi cancelado, né, a lei, a morte de Cristo, mas ela continua sendo importante, mesmo assim. É interessante, né? Cristo se tornou maldito por nós. Cristo fez isso para que a bênção, olha só, Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Fechou a conta. Cristo se fez maldito, morreu, para se cumprir o que Jesus tinha dito, o que Deus tinha dito aqui em Abraão. Aí veio a lei no meio, né? Por isso que eles aproveitaram para poder. Não, a lei foi dada pelo próprio Deus. E o mesmo Deus, ele havia feito a promessa aqui. Deus não falha na sua promessa. Aquilo que ele prometeu, tudo que está na Bíblia que é promessa do Senhor, foi cumprido. Deus não, pode falar, senhor. Sim. De Noé. Sim. Sim. Agora você não tem a oportunidade de ter a unidade entre Jesus Cristo e Deus. Sim. Jesus achou você tão importante que deu o próprio Filho no dia do batismo. Você já não é mais um homem comum. Homem comum é bastante toda da rua, que não tem Deus. Mas para você não.
Coisa linda, né? Seja o que ele fala na promessa, seja o gentil, seja o judeu, para quem quiser. Jesus, salvação. A promessa está aí para quem quiser viver, né? E ela foi feita, Jesus ele morreu para que se cumprisse aquilo que Deus havia dito lá em Gênesis. Ou seja, Paulo está explicando para eles assim, ó, aquilo que Deus escreveu aqui, a justificação que Deus deu a Abraão, ela vale, está acima de qualquer lei. Por isso que Jesus, ele está acima de qualquer lei, mestre da lei, fariseus, ele está acima de tudo. Então, a lei, o que Deus prometeu aqui, o pessoal questionava, vocês querem falar da graça agora, mas e a lei? Então tá bom, antes da lei teve o que Deus prometeu, o que é maior? Isso aqui não pode ser quebrado. A promessa de Deus, ela não pode ser quebrada de forma alguma. Ele não pode quebrar suas promessas. A promessa foi feita e foi cumprida em Cristo. Aí no meio, voltamos a dizer, mas e a lei? A lei, ela nos ajuda a entender que estamos distantes do Senhor, que carecemos da graça do Senhor, precisamos do Espírito morando em nós, para que possamos nos tornar umas pessoas melhores e fazer a vontade do Senhor aqui na terra, através do Espírito. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, varão? Quem pode ler o 15, por favor, o 15 ao 20? Lê o 15 e o 16 primeiro. A hora passou rápido, né? O 15 e o 16, meu irmão, por favor. E isso, ele vai usar um exemplo do cotidiano, como eu tinha dito, Paulo, porque até hoje isso é válido. Se você for lá no cartório, lá, porque é tudo registrado, né? Você registrou lá, ó, casou, escreveu lá, né? Olha, você passou o testamento para tal, registrou lá, acabou. Você agora está... aquilo que está ali é válido. Se alguém deixou um testamento lá, registrou em cartório lá o testamento para tal pessoa, não tem conversa, não tem como quebrar. E isso ele está usando um cotidiano, né? Quem dirá uma promessa do próprio Deus, né? Pode falar, Soldado. Sim. Ele era. Através de um. Isso é muito importante. Por quê? Eu não queria tocar nesse assunto, mas vou ter que tocar. Porque hoje, olha só, irmãos, isso é muito importante, presta atenção. Hoje, muitas pessoas, elas falam que teve um encontro com Deus, né? Que Deus falou para ela que ela tinha que criar tal doutrina, fazer tal coisa. A Bíblia está dizendo aqui nesse texto, um só homem, só teve um que Deus ele deixou a sua promessa, só teve um, esse aqui que ele faz com Abraão. Ele vai dizer, eu vou ler o 16 de novo, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as escrituras sagradas dizem que Deus fez a sua promessa a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, que é Cristo. O que é válido para nós é o que está em Cristo. Por isso que Paulo ele disse, apareceu um anjo do céu, pregar um evangelho diferente desse aqui, que não foi o evangelho de Cristo, seja amaldiçoado. Quantas pessoas nós vemos aí, mas eu tive uma visão, aí começou, né? A Bíblia está mostrando que foi sobre um só, sobre Cristo. Se a fé que nós ensinamos, né, e vivemos, praticamos, não for essa que está em Cristo, está fora. Está fora. Sobre um só. Não foi sobre várias pessoas. Ele diz aqui, por isso que eu falo, o capítulo 3 é lindo, porque Paulo ele vai deixar bem claro. E isso serve para nós hoje. Você argumentar com uma pessoa que ainda acredita que as obras da lei vão salvar ela, está aqui. Gálatas 3. Mas a pessoa teve uma visão. A Bíblia está dizendo, eu acredito que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo aqui que foi sobre um homem, uma pessoa, Jesus.
A fé estabelecida foi sobre, a promessa foi estabelecida sobre Abraão em Cristo Jesus. É bem claro, né? O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança e nem anular a promessa de Deus. Que lindo, né? Claro. 430 anos depois foi criada a lei, mas a lei não pode quebrar a promessa de Deus. Não pode quebrar o que estava escrito lá no começo. Eu não tinha entendido ainda isso aqui com tranquilidade, mas eu falei, que maravilha, né? Como é claro a palavra do Senhor. A lei não pode quebrar a promessa de Deus. A lei não pode ser maior do que aquilo que Deus havia deixado, a sua promessa. O que eu quero, eu já li o 17, né? O 18. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele já deu não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Aí está a pergunta, que eu estou perguntando várias vezes, né? Por que foi dada a lei? Vou perguntar de novo. Por que Deus deu a lei? Está escrito aí no texto, quem pode ler, 19 e 20. Paulo pergunta. Que coisa maravilhosa, né? Vou fazer a pergunta do apóstolo Paulo de novo. Então, por que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. Quem era o descendente? Jesus. Pode falar, senhor. Até que viesse o descendente de Moisés. De Davi. Sim. A Abraão. Exatamente. Foi sobre Abraão a promessa continua válida sobre Abraão. E quem foi prometido lá, o descendente dele, né? Jesus. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. De uma só pessoa. E Deus, né, ele vai dizer, é um só. É isso que fala na versão, Ju? Verso 20? Lê de novo o verso 20. Ora. E hoje, ainda naquele tempo, o pessoal queria viver na lei. Para quem gosta de viver na lei, tinha que ter alguém para intermediar pelo povo, né? Para você ouvir, para você saber o que Deus queria, tinha que esperar Moisés subir lá no monte, receber as tábuas da lei, descer. Isso quando ele não descia, o povo já estava adorando outros deuses, né? Já tinha um monte longe. Questão de ele desceu, já tinha um monte perdido, já adorando um monte de deuses lá. Mas hoje, a morte de Jesus, o véu foi rasgado, a Bíblia diz. Hoje você não precisa de um intermediário. Hoje você tem acesso direto ao Pai. Aí Paulo, né, na minha cabeça aqui, olhando, falando, aí faz essa pergunta, vocês querem viver ainda as obras da lei? Querem costurar o véu? Vocês querem costurar o véu de novo? Já está pronto. Não tem mais intermediário, hoje é você direto, você fala direto com Deus. Através de quem? Da promessa. Quem é a promessa? Jesus. E hoje, como foi falado, te deu o Espírito. Que maravilha. E quais são os objetivos da lei? Paulo vai falar no verso 21 ao 22. Está acabando já, né? Quem pode ler o 21 e 22? Através, antes, né, se você for pegar lá as obras da lei, vocês lembram como que era pago o pecado? Quando você pecava, os seus filhos pecavam, o que tinha que fazer?
Alguém tinha que morrer, né? Então, vocês querem praticar a lei? Vocês querem viver então na lei? Então tá bom, olha como que era aqui o procedimento da lei. Hoje, você precisa matar alguém? Você precisa fazer algum sacrifício para você perdoar o seu pecado? O que nós fazemos hoje para ser perdoar os nossos pecados? Em Cristo, na graça. Pede perdão. E você mesmo faz isso hoje. Ninguém precisa mais pegar um cordeiro, um sacrifício, queimar por causa de você e dos seus pecados. Nem você precisa fazer isso por causa de ninguém. Hoje você mesmo pede perdão para o Pai. Sim, mostra o arrependimento, né? Hoje nós fazemos isso direto, porém as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. Lá em Romanos diz, né, todos os pecados foram destruídos da glória de Deus. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Verso 23 e 24. Mas antes que chegasse o tempo da fé, olha o que ele diz, no verso 23. Quem pode ler o 23 e 24 aí? Não vou ler não, pode ler para nós aí, por favor. Até aí. Por isso que Gálatas é chamada a carta da... Como que é chamada a carta de Gálatas? Falei lá, liberdade. Por isso que lá no começo, na introdução, nós estudamos, né, sobre isso. Gálatas é chamada a carta de liberdade. Porque Jesus veio para nos libertar. Jesus ele veio, nós éramos prisioneiros da lei, ele vai dizer. Hoje você é livre em Cristo Jesus. Mas cuidado, né, que Paulo fala, cuidado para não confundir liberdade com libertinagem, né? Paulo vai falar isso, se não me engano, lá em Coríntios, né? Vocês estão confundindo liberdade com libertinagem. Jesus veio, hoje em Cristo nós somos libertos, livres. Hoje ninguém precisa mais pressionar você a receber a lei, entender a lei, não. A dar o dízimo, a fazer a oferta, né, queimar o incenso, você não é mais obrigado a fazer isso. Hoje você é livre, você crer em Cristo Jesus. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por meio da fé. Antigamente, tem uma história interessante da época Isso vale até os dias de hoje. As crianças, né, tinham que ter um tutor, né? Até hoje é assim, né? Você tem que ter alguém que responde por você, uma criança, certo? Por isso que existe o conselho tutelar, né? Que se as crianças estiverem sofrendo maus tratos, né, o conselho tutelar vai lá, bate na porta. Não era diferente no tempo daquele tempo do judeu. Tinha o tutor, você ensinava para ele as coisas corretas. Depois que ele crescia, né, a criança ela crescia, chegava perto da adolescência, do adulto, ela decidia, né, o que ela ia fazer da vida dela. Você cumprindo com a sua parte, né, o tutor cumpriu com a sua parte, ensinou direitinho, dali em diante é com ela, né? A lei, ela era assim com a gente. Ela foi nossa tutora. Ela foi cuidando da gente até você chegar na fé verdadeira, até nos entregar em Cristo, onde foi através da sua morte, né? Depois que ele morre na cruz, aí o testamento começa a valer, certo? Aí entra em vigor a graça. Já não precisa mais ser cumprido a lei. A lei era isso, ela nos conduziu, né? Vou voltar a repetir, por isso que a lei é dito, ensinado na escola da Bíblia, né? Aponta para onde? Para a cruz, ela aponta o tempo todo para Jesus, ela foi nossa tutora até certo ponto. Agora que Cristo chegou, quando começa, né, o ministério de Cristo, a pregação de Cristo, ele começa já a ensinar, ele cumpre a lei, mas ele dá vários indícios de que as coisas iam mudar. Se nós prestarmos atenção nos evangelhos, o ensinamento de Cristo, muita coisa que era da lei já não estava mais, que nem, ele curou no sábado. O judeu ficou doido, né? Mas se está curando no sábado, ele já começou a entender que, pecou, vamos apedrejar. Opa, já não é mais o apedrejamento, já estou ensinando para vocês que é o amor. Então Jesus já começou a dar indícios de que a lei, ela ia ficar, não ia ser maior do que aquele que ele havia ensinado. A lei já começa a ter, então a lei foi nossa tutora, ela cuidou. O povo já era tudo errado, né, com lei. A lei foi dada e a maioria não obedecia, bolhufas, né, muitos não obedeciam,
Nem mesmo os fariseus que ensinavam a própria lei, não praticavam a lei, né? Não cumpriam com toda a lei. Então a lei ela nos conduziu até a chegada de Cristo. Quando veio o nascimento de Cristo, Cristo já começa a crescer. Ele começa a ensinar o seu ministério curto, mas muito intenso. Ele já começa a dar indícios ali de que a lei ela não ia ser maior do que o ensinamento dele. Tanto que quando ele começa a mostrar para os fariseus, né, para os mestres da lei, aquilo que ele estava ensinando, muitos não tinham nem argumento para discutir com Jesus. A única saída para eles, como estava acontecendo com a igreja aqui, era pegar uma coisa ou outra e tentar trazer novamente, e trazer as pessoas tentar trazer as pessoas novamente para o cativeiro da lei, né? Prender as pessoas novamente da lei, circuncisão e outras coisas que infelizmente é ensinado até os dias de hoje. Pegar uma coisa da lei, né? Isso tem que ser, se você não fizer isso aqui, você vai ser punido por isso. Já aconteceu, inclusive isso acontece muito, de você, se você não fizer algo, um exemplo, né? Se você não dizimar, eles usam um texto, não sei se todos sabem, eles usam um texto de que a sua geladeira ia queimar, o devorador, eles ameaçam, usando a lei, usando as coisas da lei. Olha que triste. Exato. Se você não fizer isso aqui, aí você ia falar, contar seu problema para o irmão, irmão, estou passando por isso, por aquilo, fiquei desempregado, tal, firma lá, fechou. A primeira coisa que perguntar, está dizimando? Aí você falou assim, não, é por isso, fecha essa brecha aí, irmão. Quem sou eu para fechar alguma brecha, sendo que existiu alguém do tamanho de Jesus Cristo, enviado por Deus? Precisa de mais alguém para fechar alguma brecha? Alguém maior do que Cristo? Não existe nenhum espaço. Sim. Contra a sua igreja, né? As portas vão ser destruídas e os pecadores resgatados. Não tem como. Sim. Sim. Exato. Mas a lei, infelizmente, ainda é usada hoje para ameaçar as pessoas. Que momento, olha como Jesus ele foi maravilhoso, o que Paulo está falando é verdade. Que momento você viu Jesus pregando para alguém, e implorando para alguém aceitar ele? Que momento você vê os apóstolos pregando sobre Cristo e forçando as pessoas a fazer algo por ele? Graça, foi pago, foi feito. O que nós temos que fazer, o Espírito que está em nós, ele nos ajuda. Claro, se nós quisermos alimentar o nosso espírito, se nós quisermos crescer no conhecimento, na graça, né, exercitar a palavra do Senhor, né, mas não tem comparação, irmãos. Paulo deixa bem claro que a lei, vocês querem viver as práticas da lei, e as pessoas infelizmente hoje ensinam a mesma coisa, e ameaçam as pessoas, né, e Paulo vai falar, não é pela lei, a lei não salva ninguém, né, é pela fé. Eu parei no verso 24, assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Da risada é bem claro, né, Leandro? É muito claro. Nós não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Não precisamos mais do tutor. Já somos crescidinhos. Porque, irmãos, por isso que o batismo para a criança não é válido. Por quê? Porque ela é inocente, certo? Quando nós somos adultos, não, já tem que se arrepender, já tem a maldade, ele tem que se batizar. E você se batiza, quando você se batiza, você tem que ter o que ali? Crer, fé, é isso. Então, agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Nós não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Aqueles que querem seguir a Deus hoje, têm que seguir aquilo que Cristo ensina. É aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os apóstolos continuaram fazendo e permanece até os dias de hoje. Por isso que lá em Atos ele fala assim, aqueles que perseverarem no batismo, né? Na fé, na doutrina dos... Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus.
Ele está falando aqui para aqueles que são batizados, óbvio, né? Para a igreja. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberam aquilo que Deus prometeu. Quem é que Deus prometeu aqui, irmãos? Jesus. Então o que Jesus prometeu? A lei pode ser maior do que Deus prometeu? Não. Então quando alguém vem argumentar, mas a lei, Moisés ele trouxe a lei, ele recebeu do Senhor, então tá, Moisés ele é maior do que Deus? Quem é que deu a lei para Moisés? O próprio Deus. Então Deus ele é confuso? Não. O que vale é aquilo que Deus prometeu, isso aqui não foi quebrado, e isso se cumpriu em Cristo Jesus. Moisés nem na terra prometida conseguiu entrar, irmãos. Então, o senhor Adalto que falou aqui, o senhor deu... ele não conseguiu chegar nem na terra prometida, inclusive Moisés, para ser salvo, ele dependeu também de Jesus. Davi, todos aqueles que nós conhecemos, que têm um nome mais conhecido, estão na promessa aqui também, através de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Leem com calma o capítulo 3 de Gálatas. Se alguém vier questionar você, está aqui em Gálatas, tem um alimento. Pode falar, irmão. É bem claro. Bem claro. E a maioria das cartas de Paulo, ele vai dar esse detalhe, porque uma das maiores dificuldades da igreja é esses judaizantes, né? Eles queriam criar uma confusão e criavam-se falsos ensinos. Infelizmente, Paulo está falando, chamando de insensatos, mas infelizmente muitos aqui já nem estavam para ouvir o que ele estava pregando depois. Já nem chegaram a ouvir essa carta, porque abandonaram a fé, voltaram para a circuncisão, voltaram, aliás, para as práticas da lei. Então, que a igreja do Senhor ela seja ajuizada, não sejamos insensatos, sejamos com juízo através de quem? Da palavra. Paulo disse para a igreja aqui em Gálatas 3, só há um mediador, só há um que pode justificar, só há um que já pagou toda a conta, está pago, Jesus. A nossa fé, aliás, a nossa salvação não se baseia nas obras da lei, mas sim na fé em Cristo Jesus, fé que foi prometida, Jesus foi prometido através de Abraão. A lei, mas a lei, então tá bom. Aí Paulo dá a explicação, então vamos lá, voltar para Abraão. Coisa maravilhosa, né? Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tranquilo? Vamos fazer uma oração para encerrar?